Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Vera, um pouco aí do resumo do que a gente tem de notícia até agora com relação ao desaparecimento de Dom e de Bruno, e também a sua opinião com relação a isso tudo. Muito triste, né, Bocardi? Os detalhes dados ali no depoimento pelos irmãos Amarildo e Ozenei Oliveira da Costa mostram que os dois foram realmente assassinados, que os corpos foram queimados, de acordo com as informações dadas pela Polícia Federal, e que os corpos foram enterrados depois disso, provavelmente também esquartejados e enterrados. Um requinte aí de crueldade adicional ao que a gente já podia imaginar, dadas as condições conflagradas, né, em que se encontra o Vale do Javari, e as informações que a gente foi obtendo dos repórteres que estão na região nas últimas semanas, durante essas buscas, do que veio à tona do trabalho que o Bruno e o Dom vinham fazendo também nos últimos meses, das denúncias que o Dom já tinha feito a respeito da prática de caça, de pesca ilegais, em correlação com o resto do crime organizado que atua ali na região. Então, a confirmação dos piores temores que a gente podia ter em relação ao que aconteceu aos dois. E tudo isso acompanhado, de novo, de manifestações inacreditáveis da parte do presidente da República do Brasil. Jair Bolsonaro achou por bem maldizer a vítima no dia em que se confirma o seu assassinato em condições brutais. Diz que ele não era bem visto, que ele era mal visto na região pelas matérias que fazia. Isso é uma inversão absoluta e absurda da ordem das coisas, da ordem correta das coisas. O presidente deveria se solidarizar com a vítima e lamentar o fato de que o Estado não dá conta de defender uma pessoa, de proteger duas pessoas que estão trabalhando na região amazônica. Era isso que ele deveria dizer, que o Estado brasileiro vai tentar retomar o controle do território amazônico, daquela região de fronteira sobre a qual ele não tem nenhum domínio mais. O presidente não faz nenhuma menção à prática de crimes sistemáticos em associação, crimes diferentes atuando em associação numa região do Brasil, sem que as Forças Armadas brasileiras, sem que a Polícia Federal e sem que a FUNAI tenham qualquer possibilidade de impor a sua autoridade ali e passando ao largo de qualquer tentativa de fiscalizar e de sistematizar essas atividades. O presidente prefere culpar a vítima ao dizer que o Dom Phillips, um jornalista respeitadíssimo, pelo qual até o primeiro-ministro britânico Boris Johnson falou hoje, disse estar consternado, preocupado, ao dizer que ele era mal visto por quem? Ele era mal visto pelos criminosos que ele denunciava nas suas reportagens. Ele era mal visto por fazer matérias mostrando a degradação do meio ambiente, as ameaças aos povos indígenas, as ameaças sistemáticas à tal soberania nacional que o presidente vive enchendo a boca para dizer que defende, quando você tem uma região de fronteira que é terra de ninguém, que é terra de crime. Isso é um serviço que a imprensa presta, é um serviço que um jornalista presta. Ao se exonerar da FUNAI sem vencimentos para atuar como vigilante naquela região, ajudando os indígenas, admoestando pescadores ilegais que retiram dos rios de forma predatória toneladas e mais toneladas de peixes, de tracajás, acabando com a possibilidade de subsistência das comunidades ribeirinhas e dos indígenas, o Bruno Araújo Pereira estava fazendo um trabalho de alto valor, muito necessário para aquela região da Amazônia. E o presidente, em vez de credibilizar
o trabalho e a atuação dessas pessoas, prefere jogar nelas o peso da própria morte, o peso delas terem sido brutalmente assassinadas. Então é uma tristeza ilimitada você atuar, trabalhar num país em que as autoridades fazem vista grossa ao crime e culpam as vítimas quando acontece uma brutalidade, uma animalidade como que aconteceu com o Dom e com o Bruno. É difícil até encontrar palavras, porque a gente não imagina que no léxico de sentimentos e de reações de um ser humano possa constar tamanha falta de empatia, tamanha falta de humanidade. A gente fica estupefato diante da incapacidade do presidente de se indignar com as coisas corretas, de se indignar com o assassinato de pessoas inocentes que estavam fazendo o seu trabalho, atuando em favor do Brasil, em favor dos povos indígenas, em favor da nossa biodiversidade, da nossa soberania nacional, e ele prefira jogar sobre essas pessoas o fato, o peso delas terem sido brutalmente assassinadas. Apologia ao crime, né? Em outras palavras. Apologia ao crime, não deixa de ser, porque se você não diz que tem uma situação fora de controle na região e que as suas forças de segurança vão mudar para atuar, se você não chama o seu ministro da Justiça, se você não chama o seu ministro da Defesa, cadê a tal Polícia Rodoviária Federal tão festejada? Ali é uma região em que há estradas, em que há fronteira, em que ela pode atuar. Por que não chama o diretor da PF? Por que não cobra? Por que não cobra ação? Por que não cobra respostas? E por que não cobra que essas quadrilhas sejam desbaratadas? O Bolsonaro fez a sua vida dizendo que ia combater a bandidagem. Ali a bandidagem age solta ao arrepio da lei, ao arrepio da ação das autoridades. E o presidente, ele está sempre em busca de se esquivar de culpa. Bolsonaro é alguém que governa a partir do sentimento de insegurança e de covardia. Então, seu instinto é sempre de dizer, não é minha culpa, não é minha responsabilidade. O que ele diz? Tentam pôr a culpa em mim, mas quando a missionária Dorothy Stang, olha o absurdo dessa comparação, ele busca um assassinato igualmente brutal de 2005, para se esquivar da sua responsabilidade como presidente do país. Ele não adora dizer que ele é o chefe das Forças Armadas, ele tem de exercer essa autoridade neste momento, instando as Forças Armadas e a Polícia Federal a serem mais presentes na região em que elas têm de estar presentes, em que elas têm de agir. Então, é uma falta de humanidade absoluta, como você diz, uma vista grossa e até mesmo apologia ao crime, porque se você diz que a pessoa que foi assassinada era a mal vista e não quem a assassinou, e não o criminoso, você está, sim, dando aí mais uma autorização para que grupos criminosos continuem a agir. Você está coberto de razão. Até porque Rodrigo, quem faz a justiça não é o cidadão que está lá defendendo o interesse de alguém ou dele próprio numa terra que não tem ordem nenhuma, né? Só para ficar bem claro, não existe isso, essa prerrogativa. E tem mais, Vera. O Congresso também, né? Além do presidente, o Alexandre Saraiva, que é o ex-superintendente da PF lá, que teve todo aquele problema também, inclusive, porque disse que saiu, porque foi denunciar, porque era contrário a algumas medidas que estavam sendo adotadas, aquela história toda que a gente não pode esquecer, porque isso está no histórico desse governo também. Ele denunciou a Globo News que tem uma bancada do crime. Bancada do crime que é financiada pelos interesses dos madeireiros e desmatadores da Amazônia, e que Carla Zambelli estaria entre os parlamentares bolsonaristas citado aí. Na verdade, ela está entre os citados por ele. Citada por ele. Hoje também, Bocardi, o ministro da Justiça, Anderson Torres, está, nesse momento, numa comissão da Câmara depondo a respeito de uma outra atrocidade recente, que foi o assassinato do Genivaldo, lá em Aracaju, dentro de um camburão da Polícia Rodoviária Federal, transformado, improvisado como câmara de gás. Então, ele foi chamado para depor sobre isso, mas o caso do Dom e do Bruno também veio à tona, também foi objeto de perguntas, um acirramento muito forte entre a oposição e o governo, o governo tentando, de qualquer maneira, evitar os questionamentos ao ministro da Justiça a respeito desses dois crimes, fazendo ali uma
cortina de fumaça para tudo e louvando a atuação da PRF, da PF, para tirar o ministro da saia justa, mas está sendo uma audiência muito ali tensa, cercada de bate-boca entre a oposição e o governo, mas em nenhum momento o cargo do ministro da Justiça esteve em risco, Carol e Bocardi. Ele não chegou a ter de prestar explicações ao presidente da República sobre o que está acontecendo. É lógico que a gente não espera que numa área com todo aquele tamanho de difícil policiamento e tal, a gente não vai dizer que eles tinham obrigação de, naquele caso, naquele lugar específico, ter um policiamento, mas diante da constatação de que houve uma tragédia absurda, um crime bárbaro, como o presidente não cobra que se mude essa situação e que se resolva essa falta absoluta das forças de segurança naquela região do Vale do Javari? Então, é essa inação que mostra que, sim, existe uma complacência com o Estado absolutamente de crimes sem nenhum controle naquela região. Crimes que acontecem porque existe uma certa autorização para que aconteçam. O presidente chegou a citar os garimpeiros, dizendo que o Dom era mal visto pelos garimpeiros. Me perdoe, Vera, te interromper, claro. Carol. É que eu sofro da mesma indignação, tá? E aí, Lógico. essa frase, ela é muito importante, porque escreve aqui, por exemplo, Jamilson de Valparaíso de Goiás. Bocardi, essa acusação de apologia, o crime é totalmente infundado. Respeito e consideração. Mas a frase dita foi o seguinte: esse inglês fazia muita matéria contra garimpeiros, questão ambiental. Muita gente não gostava dele. Então é o seguinte, Vera, é o apoio à ilegalidade. Então você justifica porque as pessoas não gostavam, porque ele fazia matéria contrária, você justifica uma ação como essa. Essa é a interpretação que temos. Então, Vera, você que denuncia todas as mazelas que tem aí, ou crime organizado, ou seja o que for, você merece morrer. É mais ou menos isso, porque as pessoas não gostam de você. Tem gente que não gosta de você. Todos nós aqui. Então, se isso não vai reclamar depois se acontecer alguma coisa, né? É essa se for assim, a polícia não pode entrar também na área de crime organizado, de milícia, né? Porque é mal visto, então não tem que estar lá. É uma lógica que não tem nexo. Deixa eu trazer um dado aqui, Vera e Bocardi, para a discussão. A Vera citou o caso da Dorothy Stang, né? E aí eu fui até buscar aqui o que foi feito na época, porque eu já também não lembrava mais. E aí você vê a diferença da reação. É o que a Vera disse, é lógico que pode acontecer um caso como esse. Mas, na época, o governo fez o que era sua obrigação, que se espera de qualquer governo, independentemente se é de esquerda, direita, centro, em cima e embaixo. Foram 2 ministros de Estado no dia seguinte para Altamira. Instalou-se um gabinete provisório do governo lá. Interditou-se uma área de mais de 8 milhões de hectares de floresta. Criou-se um disque denúncia. Foram 2.000 homens do Exército para a região. Não é porque o governo fez nada demais. A missionária por estar fazendo o seu trabalho na região, lógico, né, fez Carol? o que tinha que ser feito, gente. A obrigação é essa, né? Exato, eu me lembro, a Força Nacional de Segurança foi enviada para lá, as respostas foram dadas no primeiro momento, as pessoas se solidarizaram com as famílias da vítima, com a família da vítima, prestaram socorro à família da vítima. A esposa do Bruno Pereira disse que não recebeu em nenhum momento nenhum contato da FUNAI, ele era um servidor da FUNAI. Vocês percebem o grau de dissociação de qualquer atitude de humanidade básica que existe em relação a esse caso? É como se as vítimas fossem um estorvo. Olha só que estorvo, vai atrapalhar a nossa imagem no exterior, vamos dar um jeito de nos esquivar. O Bolsonaro, quando ele fala hoje que que o Dom era mal visto por garimpeiros, e cita esse caso do Dorothy Stang, que ele chamou de Sting, aliás, totalmente desarvorado. O que ele está fazendo é trazer para o debate público, em 2 eventos, primeiro numa entrevista e depois num ato do Palácio, ele traz o que está no lixo da internet. Isso está no lixo da internet desde que os 2 desapareceram, a tentativa de linchamento moral para cima das vítimas. Levantando todo tipo de mentira e levantando essa comparação sórdida com o assassinato da Dorothy Stang. Quer dizer, você pegar um caso igualmente triste, tenebroso do nosso passado e querer fazer comparações e ilações que não cabem. Cada governo é responsável pelo que acontece sob a sua
administração e tem de prestar contas sobre o que ele fez e não ficar buscando paralelos recentes ou antiquíssimos para se livrar, para tirar o corpo fora das suas responsabilidades, porque é isso que o presidente da República está tentando fazer. Antes de ir para o outro assunto, só colocar aqui uma frase do Luiz Sobrinho que ele contribui aqui para a gente, me enviou por e-mail. Ele diz o seguinte: ele não é o responsável pelo crime. Pior, ele é responsável pela ação dos criminosos na região. Porque não são combatidos, os garimpos ilegais não são retirados. Pelo contrário, a ABIN chegou a fazer vários estudos para legalizar esses garimpos. Existem projetos de lei da bancada bolsonarista no Congresso para legalizar a mineração em terra indígena. Ele diz que ele não vai delimitar mais 1 centímetro de terra indígena. No passado, como deputado, Bolsonaro chegou a fazer comparações entre o que fez a cavalaria norte-americana, matando todos os índios ali, fazendo o que ele chamou de bom trabalho, e que no Brasil não se fez a mesma coisa. Tudo isso reverbera, tudo isso autoriza os grupos criminosos a se sentirem livres, leves e soltos para agir na Amazônia, e é isso que a gente tem visto, um consórcio sórdido de garimpeiro ilegal, madeireiro ilegal, traficante de arma, traficante de drogas, pescador ilegal e caçador ilegal, pilhando a Amazônia, acabando com tudo, levando terror às comunidades indígenas e agora matando jornalistas e ativistas. Os direitos humanos nunca tiveram tão ameaçados na região amazônica, além do meio ambiente. O meio ambiente a gente já vinha falando de como e quão rápido está sendo dizimado por lá, e os direitos humanos estão indo na mesma toada. Vai lá, Carol. Vamos passar para o próximo tema então, gente, que é a questão do ICMS. A Câmara concluiu a votação do projeto. Os estados não estão nada satisfeitos, né, Vera? Nem um pouco satisfeitos. A cada dia as estimativas de perda são refeitas para cima, Carol. Agora já está chegando ali na casa dos 100 bilhões. E os estados avaliam que os gatilhos colocados no projeto para ressarci-los, para compensar as eventuais perdas do ICMS, não serão suficientes para que eles tenham um enorme prejuízo, tanto para a educação quanto para a saúde. E isso vai acabar judicializado de várias formas, já está judicializado. O projeto anterior a esse, que já procurava limitar o ICMS, já está judicializado. Esse agora fixa um teto, né? Um teto de 17% nessa alíquota. As compensações, elas têm um gatilho. Se o Estado comprovar uma perda de 5% na arrecadação, ele tem direito a uma espécie de ressarcimento. Além disso, fala-se em ressarcir o Fundeb, o que for perdido aí em repasses para a educação, mas tudo muito solto, tudo muito confuso, um texto que é muito prolixo e redundante, não fica clara a maneira como vai ser feita essa compensação, se é um gatilho imediato, se ela é feita lá na frente. Enfim, a gente pode esperar uma intensa judicialização e, o que é pior, né? A gente vai ver nos próximos dias novos ajustes nos preços dos combustíveis. A Petrobras, não sei se atendendo ao pedido do Bolsonaro ou por outras razões, ainda não determinou o reajuste que está sendo contido já há bastante tempo, mais de meses, no caso da gasolina. Mas todas as informações de bastidores vindas da diretoria que ainda não caiu são de que esse reajuste está para vir. Ele pode ser da ordem de até 6%, não reporia tudo, mas é o que está em estudo, é o que está na mesa agora. Vai ser um baque, e vai ser um baque político também, porque como você explica toda essa engenharia, mexendo ali no cofre dos estados e dos municípios para tentar dar uma impressão de que o governo federal está agindo para diminuir os preços, e logo em seguida vem um novo reajuste nas refinarias e, portanto, provavelmente também nos postos, nas bombas e na ponta. Então, não é uma novela que se resolve com essa votação do projeto que reduz o ICMS dos combustíveis. Ela teve de ser refeita, essa votação, porque houve uma instabilidade no painel eletrônico da Câmara na noite de terça. Então, Arthur Lira, para evitar mais um motivo para a judicialização, refez a votação. Foi aprovado por uma imensa, esmagadora maioria da Câmara, 307 votos favoráveis, só um contrário.
E com isso o Congresso também quer dar uma satisfação para o eleitor, chegar na base e dizer que o Legislativo está agindo para reduzir o preço dos combustíveis. Só que isso cria um enorme problema para os estados, um problema que vai ser visto principalmente lá na frente, no próximo governo. Aqueles que forem eleitos em outubro é que vão pagar uma boa parte da conta, porque o que se aprovou não é uma lei provisória, é uma lei que torna permanente essa limitação de alíquota dos combustíveis e também do gás. Vai ter de ser objeto de nova votação do Congresso quando tudo isso passar, quando o próximo governo vier. Aconteceu com as tarifas de energia que a Dilma tentou baixar na marra e depois o governo teve de sair correndo atrás, corrigindo. Uma tentativa de fazer esmola com o chapéu, de dar esmola com o chapéu alheio e que não vai funcionar. Falando de um outro assunto, só para a gente hoje, 6h24 já, a gente acabou de ter... Passar rapidinho pela política, né? Só para dar uma a troca de Braga Neto pela Tereza Cristina aí como vice de Bolsonaro, uma pressão porque não tem deslanchado aí nas pesquisas? Pressão porque não tem deslanchado nas pesquisas e também, Bocardi, porque a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, é alguém com muito trânsito num setor muito endinheirado. Então, em momentos aí de restrições para dinheiro de campanha, as doações de pessoa física vindas de empresários podem dar um alento, podem dar uma suplementação, uma complementação para os recursos de campanha. Além do fato de que esse setor do agronegócio é importante estrategicamente na campanha. Então, seria uma possibilidade inclusive admitida pelo próprio Bolsonaro em declarações, de que isso está em estudo e tal, e também uma tentativa de trazer uma mulher para a chapa e reduzir a rejeição que o Bolsonaro tem junto ao eleitorado feminino. Não sabemos se vai vingar. O Braga Neto fez muita coisa esperando essa vaga de vice, inclusive deixou o ministério, encampou essa defesa aí de que as urnas eletrônicas são passíveis de fraude, etc. Esteve ali na gênese de toda a troca do Ministério da Defesa, de todo o comando militar, se empenhou para conseguir essa vaga. Se ficar a ver navios, vai ter sido mais um militar que ficou pelo meio do caminho depois de embarcar na canoa bolsonarista. Sabe o que eu achei interessante nesse movimento, Vera? O Bolsonaro parecia muito seguro de que o Braga Neto seria seu vice, e o que se dizia é que ele queria um militar na vice justamente para se blindar de um possível processo de impeachment, né? Porque não teria um vice político, teria ali um militar, funcionaria meio como Mourão. Ele agora já admite uma vice do campo da política. Parece que o medo de não se reeleger é maior agora do que o medo de um possível virtual impeachment, caso ele se reeleja, né? Ele é uma mente bastante atormentada por esses medos todos, sempre, Carol. E eu acho que devem ser medos conflitantes e que uma hora ele pensa uma coisa e outra hora pensa outra. Porque alguém com tanto trânsito político como a ministra Tereza Cristina pode ser um bálsamo para um centrão caso ele se reelegesse e caso essa crise toda continuasse, né? Mas ele está pesando provavelmente as duas coisas e pesando também se rifar o Braga Neto pode significar se afastar das Forças Armadas num momento em que ele conta com elas para a sua tentativa, arremedo ou sei lá o que de golpe, porque está evidente que ele vai tentar questionar o resultado das urnas e que as Forças Armadas têm um papel nesse plano que ele está traçando. Então vamos ver qual dos medos vai prevalecer e como isso vai ser costurado. Não será uma coisa simples e nem tranquila. Vamos lembrar que o Mourão foi decidido lá na Bacia das Almas, que o Bolsonaro decidiu o partido ao qual ele iria se filiar na última hora, porque é isso, é uma personalidade insegura e paranoica. Ele sempre acha que tem alguém tramando alguma coisa contra ele. Então, vai ser algo que vai levar em conta essas oscilações de humor do presidente. Alexandre de Moraes no TSE, para a gente fechar. Só para a gente arrematar, o ministro Alexandre de Moraes respondeu aos últimos ataques feitos ao judiciário, disse que ataques ao judiciário são ataques à democracia como um todo e que a tripartição dos poderes e um judiciário forte
fazem parte de qualquer definição de Estado democrático. Eu acho que também uma resposta não só ao Bolsonaro, quanto a esse movimento aí da Câmara para ter uma proposta de emenda à Constituição que reveja os julgamentos do Supremo. Então, mostrar que a Justiça está vigilante e tentar mostrar que os ataques pessoais a ele e a outros ministros são tentativas de enfraquecer a democracia, no que eu acho que ele está absolutamente certo, aliás. Bom. Hoje não tem música, né, gente? Não tem nem clima, né? Que não dia tem clima triste. pra música. Que quadra vivemos. E por tudo isso que a gente falou e trazendo o factual, continua, porque até a gente está acompanhando, continua ainda a incerteza com relação à localização de corpos. E também com tudo aquilo que a gente falou aqui, tudo isso é baseado em o que a Polícia Federal disse. Ninguém viu o depoimento. E não disse também de forma tão oficial, Ninguém viu o depoimento. Então, não disse oficial. Né? Ninguém viu o depoimento, não tem esse depoimento, a transcrição desse depoimento. Ninguém assistiu os dois irmãos prestando este depoimento, a não ser quem está ali na investigação. Tudo isso não tem divulgação clara até agora. Tudo a Polícia Federal teria confirmado de uma forma extraoficial que eles confessaram o crime. Quer dizer, até nesse ponto a gente tem nebulosidade. Até nesse ponto. Então, é preciso ainda muita cautela para a gente poder saber exatamente o que aconteceu neste caso. Só para a gente deixar isso... Porque a surpresa pode acontecer a qualquer momento, né, Vera? Por isso. É isso. E fica aqui da nossa parte a solidariedade à família, aos amigos, aos colegas de ambos, né? Enfim, que a gente supere esse momento em que os direitos humanos são tão vilipendiados no Brasil. Até porque a gente sabe quais são as pressões que as forças de segurança também sofrem diante de casos assim, por várias frentes, principalmente pelo governo federal, que também é tão cobrado e tem que trazer uma resposta de algo que não deveria ter acontecido, por tantos outros motivos que já falamos aqui. Então, todo cuidado é pouco. Sim. Valeu, Vera Magalhães, viva a voz, obrigado, viu? Uma boa noite. Tchau, gente, boa noite, bom feriado a todos. Eu vou fazer uma pausinha, mas a gente volta na segunda-feira. Beijo, Vera, até lá.